Eu aposto que você está abrindo o seu home broker, você olha ali para os seus fundos imobiliários e você fica se perguntando, até onde vai essa queda? Será que vale a pena eu comprar os fundos imobiliários agora? Será que eu devo aguardar um pouquinho? O que será que eu devo fazer? Nesse vídeo eu quero dar aqui algumas ideias do que você pode pensar para o seu portfólio e também depois eu vou te falar o que eu pretendo fazer com o meu patrimônio. Só para você entender, eu acho que é sempre muito importante você ter sempre a sua meta colocada ali quase que num quadro, para você saber para onde você está indo. Entretanto, as estratégias para você chegar a esse determinado ponto, elas podem variar de acordo com o cenário que você está. Algumas pessoas têm ali a meta de alcançar, por exemplo, 10, 15 mil reais de renda passiva. E, claro, você pode aproveitar diversas oportunidades em ações, renda fixa, internacional, você pode pensar em fundos imobiliários, pode pensar em diversos investimentos. Só que quando uma determinada classe ou um conjunto de classes acaba caindo mais do que o resto das outras, você pode pensar que aquela pode então ser a melhor oportunidade. Só que eu te faço uma provocação antes de começar aqui, um pouco do que eu preparei no vídeo para vocês. Uma pergunta. Quando tudo está barato, o que realmente está barato? Eu vou até desenhar isso daqui, porque eu tenho conversado muito com os membros do canal a respeito disso, né? Vamos lá. Vamos colocar como se daqui fosse um gráfico da cotação, vamos dizer assim, dos fundos gerais da sua carteira, tá bom? Então você está lá com a negociação, etc, e os fundos caíram e eles estão agora negociando aqui embaixo. Você concorda comigo que antes o normal era estar uma média nessa linha? Entretanto, agora, a média que você tem é aqui embaixo. O que eu quero te mostrar com essa ilustração? Eu quero te mostrar que quando tudo está caindo aqui, nem tudo é uma oportunidade. Como então, André, que eu vou conseguir enxergar o que é uma oportunidade na minha carteira? Como que eu vou olhar para todos os investimentos que eu tenho, ações, renda fixa, internacional, fundos imobiliários e decidir então o que fazer? Eu acho que aqui eu vou conseguir te ajudar, especialmente na parte de fundos imobiliários, porque é uma das classes que eu tenho mais recebido perguntas. O que eu acho que você deveria nesse momento considerar? Você deve considerar a sua rentabilidade total. André, o que é a rentabilidade total? Basicamente, você tem que considerar os dividendos, e aí pode colocar aqui mais tecnicamente os rendimentos dos seus fundos imobiliários, com o potencial, e aí eu quero que você grife essa parte, porque não existe garantia na renda variável, o potencial retorno ou o potencial crescimento, tá bom? Por que eu quero que você tenha isso aqui em mente? Porque muitas das vezes as pessoas elas olham apenas para uma dessas variáveis do seu retorno geral. Elas olham apenas para os rendimentos e elas falam, opa, peraí, um ativo aqui está me pagando 9%, mas estão desconsiderando, estão esquecendo completamente de que, por exemplo, pode pagar 9% e subir ali na frente, por exemplo, mais 15%. Só que aí você pega e fala, eu só estou olhando para uma das variáveis, só estou olhando para o rendimento. Você pega um fundo ali que está pagando 12%. Só que você vai ver, no final das contas, ele teve uma valorização de apenas 2%. Nessa conjuntura aqui, tem uma diferença de 1%. Ah, André, isso é pouco. Sim, isso é pouco nesse exemplo, mas eu vou te mostrar aqui fundos que estão com uma possibilidade de trazer retornos acima de 50% aqui, talvez em 1, 2 anos. Então, sim, fique comigo, porque tem aqui alguns fundos que eu vou dar, claro, a título de exemplo para você, para compreender toda essa dinâmica, tá bom? Para a gente começar, eu vou trazer vocês aqui para minha tela só para a gente entender um pouco do que está acontecendo, né? Você bem sabe que nós tivemos ali o pacote fiscal que não foi bem recebido. Você teve ali toda uma conjuntura política e tanto interna quanto externa que não foi tão favorável para o Brasil e tudo isso fez com que a curva de juros futura ficasse muito mais alta, chegando ali a um pré-fixado de 14,03% praticamente. Isso fez também com que boa parte dos títulos alcançassem aqui, por exemplo, um pré-fixado 2035 com uma taxa de 13,37%, um IPCA mais 2045 pagando 6,7%, IPCA 29 pagando 7,8%, ou seja, olhando para esse cenário, você tem claro que o cenário brasileiro está muito estressado. E naturalmente, você que tem ativos de renda variável, você sempre fica comparando. Já que renda fixa está pagando 13%, o fundo imobiliário teria que pagar 13%. É uma comparação injusta, tá? Porque um é isento de imposto de renda, o outro não. Um tem um risco que é Brasil e o outro tem um risco que são imóveis. Só que as pessoas acabam comparando rentabilidade e é normal. Mas o que eu quero que você compreenda no final das contas, quero que a conclusão desse vídeo seja
para te ajudar a tomar uma decisão acertada é que não é só você que está vendo que o Brasil está dando diversas oportunidades. Me parece que agora você precisa saber onde alocar de forma a maximizar os seus retornos futuros. E claro, para você ter essa maximização, naturalmente você precisa estar na renda variável, afinal de contas, na renda fixa você tem um retorno fixo, você tem um retorno pelo menos ali imediatamente estático. Claro, você pode aproveitar a marcação ao mercado, mas eu não vou entrar nisso nesse vídeo, tá bom? Então, para a gente falar um pouco dos fundos imobiliários, olha só essa reportagem que saiu hoje. Os fundos imobiliários, as quedas constantes revelam oportunidades no mercado, dizem os especialistas. Olha, eu não sou especialista, mas também estou vendo a mesma coisa, então concordo com isso daqui. Mas eu quero que você perceba que nem tudo que reluz é ouro. E aí, como eu te falei, nem tudo quanto está barato é uma oportunidade nesse cenário onde também tudo continua em preços muito atrativos, tá bom? Ele fala aqui um pouco do cenário dos Estados Unidos, fala um pouco da do nosso juros futuros que chegou em 14%, tudo aquilo lá que eu já te expliquei. E aí eu te pergunto, onde que eu devo olhar para essa queda toda? Eu devo olhar para o IFIX, que é o nosso índice geral aqui dos fundos imobiliários. Considerando aqui do dia 30 de agosto, que bateu quase 3.400 pontos, caiu até o presente momento quase 11%, para ser mais específico, 10,91%. E quando eu olho para o geral, olha só isso, gente. No único dia, um fundo caindo aqui 6%, 5%, 4%, olha só isso. É muita coisa, é uma variação muito abrupta para fundos imobiliários. E quando você vê as altas, você também vê altas bem tímidas, tá bom? Na ordem aqui de 1,7, 0,7, 0,6 e os rendimentos, curiosamente, boa parte deles se mantém estáveis ou até mesmo crescendo. E aí que eu te pergunto, onde que eu devo buscar oportunidade? E aí, claro, eu vou falar aqui dois fundos que eu estou de olho e que, na verdade, eu já tenho na minha carteira. Mas eu vou te mostrar, em relação àquele retorno total da carteira, o que eu estou dizendo e depois eu vou te dar um outro exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou te explicar que vai ficar muito mais fácil quando eu colocar isso aqui em números para você, tá bom? Vamos olhar, por exemplo, este fundo aqui, ó, o XPSF11, que é um fundo de fundos que eu já falei bastante vezes aqui no canal. Eu quero pegar a cotação sem o ajuste, só para você ter essa noção. Já chegou a bater o seu valor de R$ 8,52. André, então você vai pegar a máxima histórica? Não, não vou nem pegar isso. Eu vou pegar o valor de R$ 8,00. Só que hoje ele está cotado aqui na casa dos seus R$ 6,14. Como que eu vou saber quanto que vai gerar de valorização? Bem simples. Vou trazer vocês aqui para essa calculadora. Não é tão bonita assim, mas vamos lá. Eu vou pegar 6,14, tá bom? Que é o valor atual. E se eu vendesse eventualmente esse fundo lá na frente pelo valor de R$ 8,00, que é o que eu estou colocando para vocês aqui, eu teria uma valorização de 30,29%. Ou seja, eu teria 30% aqui além dos rendimentos que eu iria receber. Só para a gente entender um pouco melhor. Olha só, esse fundo aqui, o XPSF11, ele está pagando 14,3% ao ano. Se você somar com esses outros 30%, eu estou falando aqui de se você juntar essas duas rentabilidades num único ano, se claro, você conseguir aproveitar todos esses rendimentos mais essa valorização que pode ser que chegue, você teria uma rentabilidade de 44,3%. É muita coisa. E André, e se eventualmente esse fundo que você comprou ali a 6,14, ele batesse ali a sua máxima de 8,52, eu teria uma valorização de 38,76% mais aqueles 14 que eu tenho aqui, tá bom? Então pode colocar o 14% aqui, daria uma rentabilidade total de 52,76%. Ou seja, aqui eu estou te mostrando aquilo que eu te mostrei no início. Ou seja, olha só, eu estou falando para vocês dessa rentabilidade total. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, ó, o XP SF11, tá bom? E não uma recomendação de investimentos. O que você tem que fazer? Qual que é o meu rendimento total? É basicamente o meu rendimento, né? Os dividendos, que seria de 14%, mais aqueles aproximadamente ali 36% de valorização. Olha só quão alto que é isso aqui, um retorno de 50%. Sendo que esses 14, entre aspas, bem entre aspas, cuidado com isso aqui, eles seriam garantidos, que é o rendimento normal que o fundo está pagando. Esses outros aqui que eu estou te mostrando, 36, eles são fruto da renda variável. E aqui você consegue então chegar a um retorno de, por exemplo, 50% em um ano.
Pode acontecer isso? Pode. É um pouco mais complicado de acontecer nesse momento? Sim, mas você concorda comigo que mesmo que você carregue apenas pelos 14%, já vai valer a pena? Porque é muito mais do que a renda fixa está pagando em termos líquidos. E aí, eu, claro, vou fazer uma outra provocação. Porque eu te falei que quando tudo está barato, nem sempre aquele ativo vai estar barato. Eu vou fazer um outro comparativo com vocês. Vou fazer o comparativo do HGLG11, que bateu preço, gente, que assim, eu praticamente nunca vi. Ó, o ativo está sendo negociado hoje a R$ 142,78. Colocando a cotação padrão, se você for ver, esse preço ele só foi atingido ali perto da pandemia, tá bom? Aqui ó, 130 e pouco, tal, que foi muito baixo ali, bateu muito menos que isso, mas depois normalizou na casa dos seus 150. Ou seja, estamos muito atrás do que é a negociação normal desse fundo, com um desconto de 8% em relação ao seu valor patrimonial. Olha só isso. Ele sempre negociou nessa casa 157, 170, 150 e pouco, 170 e sempre ficou nisso. Ou seja, você tem um desconto legal. Que desconto que é esse, André? Vamos mais uma vez aqui. Vamos imaginar que você está comprando a 142, tá bom? Você comprou a 142 e você vai vender lá na frente, por exemplo, também não vou colocar as máximas, 160, tá bom? Quanto que isso daria de rentabilidade? 12,68%. Só que nesse meio tempo, de acordo com este preço, você estará recebendo o valor de 9,10%. Então vamos colocar isso aqui para a gente fazer um comparativo. Ó, você colocar o HGLG11, o meu retorno total é aquilo que você já entendeu. O rendimento, 9, quanto? 9,10%. Tá? 9,10, mais a valorização possível, caso voltasse para pelo valor lá de R$ 160, mais praticamente aqui 13%, tá? Só para facilitar um pouco minha conta. Nesse caso aqui, eu teria um retorno total de 22,1%. Você concorda comigo? E claro, você há de concordar que, no geral, essa diferença de rentabilidade entre um fundo e outro é exatamente aquilo que eu te disse no início. Quando tudo está muito descontado, você tem que descobrir aquilo que sobressai, aquilo que está muito mais descontado do que todo o resto. Eu estou falando que um fundo é melhor que o outro? Não, não estou te falando isso. Eu só estou te falando que, neste momento, você deve olhar para duas coisas importantes dentro da sua carteira. Se você quer segurança, poxa, talvez a HGLG possa ser um. Mas XPSF, por ser um fundo de fundos, também tem uma segurança por detrás. Só que, claro, você pode não gostar de fundo de fundos, você pode não gostar da HGLG, você pode não gostar de nenhum desses fundos. E, claro, você tem inúmeras outras oportunidades. Mas o que eu quero que você perceba desse vídeo, portanto, é que quando você tem esse desconto todo que eu estou te falando, você tem que olhar para o retorno total e pensar qual é aquele que pode me trazer o maior retorno composto. E desta maneira, fazendo esse cálculo que eu te mostrei aqui, você vai conseguir de forma simples obter a resposta que você precisa. Qual fundo que eu devo comprar? Qual é aquele que está mais descontado? Qual é aquele que faz sentido para minha estratégia? E se esse vídeo de alguma maneira te ajudou, deixa aqui a sua inscrição, porque isso é fundamental para a gente. E vou deixar também esse outro vídeo e a nossa área de membros para você conhecer todos os benefícios que eu tenho para te entregar. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!